Todo ele era Guiomar. Guiomar era o primeiro e último pensamento de cada dia. A sombra da moça vivia ao pé dele e dentro dele, no livro em que lia, na rua solitária onde acaso transitava, nos sonhos da noite, nas estrelas do céu, nas poucas flores de seu inculto jardim. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bianca. Hoje eu vim resenhar um livro muito legal de Machado, que é A Mão e a Luva. Vocês sabem que esse mês é o mês de Machado de Assis, né? Já tivemos outros vídeos, mas quando eu escolhi esse livro, gente, eu fiquei um pouco assim, porque eu achei que eu não ia gostar. Na verdade, eu não sou muito de clássicos, se você viu a tag que eu postei, você sabe. E eu não costumo ler clássicos mesmo, não gosto. E eu pensei, a primeira resenha oficial do Cabeceira vai ser bem medíocre, né? Porque eu não gosto. Mas, gente, me surpreendi muito com A Mão e a Luva de Machado de Assis. Então, assim, gente, eu tô dando ênfase nisso de que eu não gosto de clássicos pra vocês entenderem que tá totalmente fora da minha zona de conforto. Então, eu falei, eu vou ler e vou ser o mais realista possível, porque se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei, ponto final, vou dar minha crítica. Mas eu gostei bastante e surpreendi todos à minha volta. Ninguém, gente, ninguém da minha família, do meu ciclo de convívio achou que eu ia gostar de A Mão e a Luva, mas foi muito, muito bom. Gente, A Mão e a Luva fala basicamente de Guiomar, ela é a nossa personagem principal, e de 3 pretendentes. Então, basicamente a história gira em torno desses 3. E o nome do livro se encaixa muito bem no contexto que Machado quis trazer, porque basicamente vai falar sobre isso, qual é a luva perfeita para a mão de Guiomar. Quem vai se encaixar perfeitamente com ela? Então, o livro gira em torno disso, dos 3 pretendentes e de quem ela vai escolher. Gente, vamos começar falando um pouquinho mais sobre o contexto histórico de A Mão e a Luva, né, quando Machado escreveu ele. Basicamente, inicialmente, A Mão e a Luva ela foi publicado em folhetins. Então, não foi como livro inicialmente, foi em pedacinhos no jornal. Então, toda semana saía um pedaço, se eu não me engano, dia sim, dia não, no jornal. Então, até o próprio Machado fala que ele não teve muito tempo de, enfim, colocar ali a mão na massa nessa história, porque tinha que ser tudo muito rápido, né? Como as pessoas liam no jornal, era algo bem pequeno, bem rápido, né, pra ler ali, não tinha aquele preparo todo pra colocar num livro, não dava pra colocar muita história, porque era algo bem rápido. Só que aí, gente, depois, pela repercussão do livro, né, as pessoas começaram a falar que era muito bom, ficou muito famoso, todo mundo comprava jornal pra ler A Mão e a Luva. E Machado resolveu trazer pro livro. Então, ele lançou em forma de livro, mas assim, creio eu que ele não fez muitas alterações, porque ele mesmo disse que não conseguiu colocar muitos detalhes. E, gente, realmente a história se passa de forma muito rápida. Quando você lê, tipo assim, ele já é muito pequenininho, né? Acho que ele tem o quê? Umas 110 páginas. Aqui o meu é aquele que tem questões de vestibular, porque esse aqui é um livro de vestibular também. Mas assim, de livro mesmo ele tem umas 110 páginas. E se você for ler, você consegue ler num dia, porque é muito, muito rápido, muito prático, assim, pra você ler. Só que isso não faz com que o livro, ele seja raso, né? Porque às vezes esses livros rápidos, enfim, que não tem muito mistério, ação, enfim, eles costumam ficar ruins. Mas, na verdade, esse aqui não ficou, tá? Então esse, em específico, o Machado, ele ficou se desculpando, falando que não deu, desculpa, a gente não deu pra fazer muito, mas assim, é uma grande obra. E se não me falassem que foi escrito em folhetins que saíam, tipo, pedacinhos, eu não, assim, descobriria sozinha, porque realmente eu acho que foi muito bem escrito e é muito gostoso de ler. E assim, gente, eu nunca li nada de Machado de Assis, então assim, eu sou a leiga das leigas pra falar de Machado, eu nunca li, até quando na escola me pediram pra ler, eu engambelava lá e não lia. Então assim, literalmente isso aqui foi o primeiro. Mas assim, eu gostei muito, muito, muito. E agora a gente vai então pros personagens. Eu vou trazer todos os personagens aqui, porque na verdade é uma história muito curtinha, né? Talvez se encaixaria até num conto, novela, não sei, de tão curto que é. Mas não vou falar nada, não vou dizer, não vou colocar ele num gênero aí. Então vamos falar agora sobre os personagens. Gente, vamos começar então com a personagem principal, que é a Guiomar. A Guiomar, ela tá entre aquele limbo de menina e mulher,
né? O próprio livro descreve ela assim, entre menina, mulher. Ela muitas vezes tem um jeito de menina, as pessoas falam, só que também muitas vezes ela tem a maturidade de uma mulher. Então ela fica nesse meio termo, menina, mulher. Pra vocês entenderem, ela ainda mora com a tia, mas ela já está prestes a se casar, né? Tanto é que nós temos os pretendentes, pra vocês entenderem como ela fica entre esse menina, mulher. Inclusive aqui no livro tem um trechinho que fala sobre ela, que é muito, muito bonito, essa parte aqui, só que como eu já ia ler, eu nem coloquei no começo, então eu resolvi já ler agora. Fala assim: há criaturas que chegam aos 50 sem nunca passar dos 15. Tão simples, tão cegas, tão verdes, as compõe a natureza. Para essas, o crepúsculo é o prolongamento da aurora. Outras não. Amadurecem na sazão das flores, vêm ao mundo com a ruga da reflexão no espírito, embora sem prejuízo do sentimento que nelas vive e influi, mas não domina. Então, gente, aqui basicamente Machado ele tá falando sobre essa maturidade de Guiomar, né? Que ele fala que ela era essa pessoa que tinha amadurecido muito rápido, né? Talvez por tudo que ela passou, Guiomar ela ficou órfã muito cedo, ela perdeu o primeiro pai e depois a mãe e foi morar com a sua tia. Então, talvez por toda aquela bagagem que ela trouxe, os traumas, ela amadureceu muito cedo e o próprio autor escreve isso. Gente, Guiomar, ela sempre foi uma pessoa muito resolvida. A gente tá falando aqui que ela é muito madura, mas ela também sempre foi muito bem resolvida. Tanto é que tem 3 caras ao pé dela, tipo assim, eles vivem ali rodeando ela sabe que os 3 querem ela. Já vou falar um pouquinho mais pra frente sobre eles, mas ela não tá nem aí. Ela sabe o que ela quer, ela tem os seus planos, seus projetos e ela não tá nem aí. O que muitas vezes não acontece, né? Até se a gente trazer pro nosso âmbito, isso talvez gere até um orgulhozinho na pessoa, enfim, né? Mas Guiomar não é esse tipo de pessoa, ela sabe muito bem de onde ela veio, pra onde ela quer ir, e ela é muito bem resolvida, muito decidida. Inclusive, tem momentos em que a madrinha dela tá conversando com a empregada da casa e tá falando como ela é desejada por muitos caras, né? E que ela não tá nem aí, ela não liga, fala como realmente ela é muito privilegiada com tudo que ela tem, inclusive porque naquela época você ter um casamento, uma família era algo de poder, né? Você tinha poder. Se a mulher não tinha família, ela não tinha nada, né? Se ela não tinha filhos, descendência, isso era muito importante. Então, a gente vê aqui que ela é muito bem decidida com aquilo que ela quer. Ela é muito madura mesmo. Outro personagem que a gente vai ter aqui é a Baronesa, que é a madrinha de Guiomar. Ela adotou, né, a Guiomar assim que ela ficou órfã, então foi ela que deu continuidade ali na vida dela. E, gente, tem um porém, ela é muito rica. Então, a única herdeira de tudo que ela tem é a Guiomar. Então, de certa forma, essa tia influencia muito naquilo que ela vai fazer. Ela sabe que ela tem a tia e se ela escolher qualquer um, pode ser que ela perca tudo que está em jogo, não é mesmo? Então, assim, talvez seja até um motivo da maturidade dela, da maneira como ela vê as coisas. Mas, assim, essa tia, ela é muito afeiçoada por ela. Então, as duas têm uma relação muito próxima, assim, não é algo distante. Elas se gostam muito mesmo, se amam. Mas também tem essa questão de que ela tem uma grande herança e talvez se ela escolher qualquer um dos 3, ela pode colocar tudo a perder. Então, por isso também ela pensa 1000 vezes antes da escolha que ela vai fazer. E aí, gente, quem morava com Guiomar também era inglesa, tá? Ela era lá empregada da casa, mas você vê que elas não tinham uma relação distante, você vê que elas têm uma relação muito próxima. Então, muitas vezes ela conversa com Guiomar, conversa com a madrinha, elas têm uma relação, assim, bem próxima, vivem todas juntas ali, conversando, não tem aquela relação distante também de empregado, enfim. Ela é também bem importante na história. E por que eu tô dando todo mundo? Porque, assim, são 5 personagens, entendeu? É pouquíssima gente no total do livro, porque, né, é um livro muito rápido, como eu já disse. Agora, gente, vamos aos pretendentes, então. Afinal, esse livro se passa em volta dos pretendentes, né? E vamos começar com o primeiro. O primeiro que eu separei pra falar pra vocês é o Estevão. Gente, o Estevão, ele é aquele emoção pura. Emoção pura é aquele que chega até a ser carente, sabe? Aquele que se derrama, que sente muito, que, enfim, chega até a ser chato às vezes, sério. Em vários momentos do livro eu fiquei, nossa, cara, chato, meu Deus do céu, grudento, sabe? Ele é desse jeito. Ele é muito, muito, assim, intenso em tudo que ele faz. Ele é pegajoso, sabe? Chega a ser carente, porque ele sente aquilo mesmo e, assim, ele sente, ele deixa claro que ele ama ela, ele deixa claro que ela é a vida dele. Inclusive, esse trecho que eu li no começo, que todo ele era Guiomar, tá falando de Estevão. Então você vê o nível, né, do amor dele por Guiomar, da carência, do desejo que ele tinha por ela, no sentido de, meu Deus, ele toda é Guiomar, ela tá nos livros que ele lê, nas paisagens que ele olha,
olha em tudo. Então, assim, ele realmente é aquele emoção pura. Não pensa em nada, só sente. O segundo pretendente é Luiz Alves. E se Estevão é emoção, Luiz Alves é razão. Ele é parecidíssimo com Guiomar. Ele sabe o que quer, ele sabe pra onde vai, tem seus planos, sabe? Não fica perdendo a vida com bobeira, com sentimentos, sabe? Ele é muito bem decidido. Ele sempre foi muito confiante e mais, ele sempre foi ambicioso. Mas não do lado ruim da ambição. Daquela ambição de, nossa, eu preciso, eu vou ter, eu tenho certeza, enfim, aquela parte chata. Não, ele é aquele ambicioso que é saudável, sabe? Que tem ambições, que vai atrás, não fica esperando elas caírem do céu, as coisas caírem do céu. Então, assim, ele é muito parecido com Guiomar. E isso, né, pode dar muito certo lá na frente. E aí, por fim, a gente vai ter o Jorge, que faz parte da família de Guiomar. Eu não vou lembrar agora qual o parentesco que eles têm, mas eles têm um certo parentesco por parte da madrinha. E, gente, o Jorge, ele é aquela pessoa, aquele homem acomodado, sabe? Não tem ambição, não tem sonho, não tem nada. Ele é desinteressante, ele é superficial, muito trivial. Então, ele é aquele que tá deitado, sentado, esperando as coisas acontecerem, caírem do céu. E, assim, ele é exatamente esse tipo de pessoa. Aquele que tá esperando, não tem sonhos, não tem planos e vai deixando a vida levar, sabe? Vida leva eu. Ele é essa pessoa. E assim, gente, quem tá falando isso não sou eu, é o próprio Machado, tá? O Machado descreve eles assim, então não tô dando nenhum spoiler aqui pra vocês. Eu nem posso falar muito da história, que senão eu vou acabar contando o livro inteiro, porque ele é bem curtinho. Gente, falando um pouco sobre o livro, antes de entrar direto na história, esse livro é da parte romântica de Machado, né? Ele não é da parte de realismo. Então, ele é bem facinho pra ler. Eu falei na tag, né, que se você nunca leu nada de Machado de clássico, é uma boa opção também, porque assim, ele é muito tranquilo. É uma história, sabe? Literalmente uma história. Ele é sim rebuscado, tem palavras difíceis, mas não são daquelas que você não consegue entender nada. Sabe aquele livro que você pega, você abre e fica lendo, não consegue entender nada? Esse não é o livro, tá? Então ele é muito tranquilo e bem gostoso pra ler. Algo que eu achei interessante foi que não fica naquela disputa, tá? Sabe? Apesar de ter 3 pretendentes aos pés dela, eles não ficam disputando, sabe? Igual aqueles galos brigando. Não ficam assim, fica cada um na sua, tipo, cada um tentando conquistar ela de uma maneira. Muitas vezes eles nem sabem que um gosta do outro, enfim, isso só vai acontecer mais pra frente. Mas assim, a gente tem algumas informações privilegiadas, tá? Através do livro, pela forma como o Machado escreve, que mais pra frente também vou falar sobre isso. Mas assim, não é aquela disputa, é algo muito pessoal entre cada um deles e Guiomar. Então assim, gente, outra coisa que a gente tem que pensar, como eu já falei, a madrinha dela tem uma grande herança e ela não é boba, né? Ela é muito equilibrada nisso, então ela vai considerar e não vai ser qualquer coisa que vai fazer ela escolher o cara. Então tem uns que ficam lutando lá, mas não adianta nada, entendeu? Não adianta nada, porque não tá nem aí, não quer, não, pelo amor de Deus, essa pessoa não quero. E assim, vou falar que nenhum dos 3 me agradou, tá? Até chegar no final eu fiquei, nossa, eu queria que ela escolhesse nenhum, que não faz sentido nenhum, né? Porque ela vai escolher um no final. Mas assim, nenhum dos 3 me agradou, eu sei que o que ela escolheu dizem que foi o melhor, mas nossa, gente, sério, eu achei os 3 bem chatos. Achei eles muito chatos. Eu não escolheria nenhum dos 3. Assim, pra mim, todos são improváveis. Só que você continua lendo o livro porque você sabe que no final ela vai escolher, né? E aí gera aquele suspense, aquela pontinha de dúvida, né? Será que é esse? Será que é aquele? E assim, eu também fico pensando, os 3 são muito diferentes. Então, vocês viram as características. Um é diferente do outro. E ela também é meio vai, não vai, não sei explicar, gente. Ela é muito forte, assim, madura, só que também, às vezes, ela age muito como menina. Então, é aquele limbo que eu falei no início, de menina, mulher. E ela também é bem chatinha em algumas horas, sabe? Nossa, fica fazendo umas graças que eu achei muito chato também. Eu falando que eu amei o livro, agora falando que é super chato. Não, gente, mas é sério, os personagens são chatos, tá? O livro é bom, a forma como o Machado escreve é muito bom. Mas assim, a Guiomar também, ela fica meio que, sabe... não gosto de você, não quero, sabe? Sai da minha vida. Ou outras vezes ela tá super ali. Enfim, gente, é o 880 essa menina. É literalmente 880. Então, assim, gente, eu acho que a minha maior dificuldade foi gostar de um dos 3 pretendentes e dos personagens da história. Foi a minha maior dificuldade, sem dúvidas, porque... eu realmente não gostei de nenhum. Eu ficava, gente, quem que ela vai escolher? Será que ela vai escolher esse, aquele? Tem muita coisa envolvida. É uma história bem dramática, sabe? Em vários aspectos. Tem talaricagem entre amigos, tá? Porque tem 2 que são amigos e aí, enfim, vocês já sabem o que dá no final, né? Tem um que, nossa, tudo ele vai morrer. Sabe aquela coisa tipo, nossa, eu vou morrer de amor? Porque se eu não ficar com ela, eu morro de amor ou eu me mato se eu não morrer. Então, assim, é uma história bem intensa. Muito, muito intensa. Assim, gente, falando sobre a escolha de Guiomar,
Guiomar, sem dar spoiler aqui pra vocês, eu acho que não ficou explícito no livro em nenhum momento, tá? O único momento que eu vi realmente, nossa, ela escolheu ele, foi no final, que acabou literalmente a escolha dela. Mas assim, durante o livro eu não vi nenhum sinal dela, sabe? É tudo bem por cima que você fica vendo. Claro que você tem, como eu disse, né? Informações privilegiadas, mas eu não consegui ver ali quem ela escolheria. Então é algo bem é algo que te prende muito, porque você fica, quem que ela vai escolher? Será que ela vai escolher esse? Será que ela tá pensando igual eu? Será que não? Então isso me prendeu muito no livro. Gente, esse livro é um livro atemporal. Ele fala muito sobre a maturidade, sabe? Fala muito sobre a nossa posição nos relacionamentos, né? Se você for olhar com outro olhar, inclusive eu vi um vídeo de uma psicóloga que tava analisando cada um dos três, que eu fui pesquisar a respeito do livro, e eu vi lá que ela tava fazendo análises mesmo de psicologia sobre cada um dos três, tipo assim, quem é Guiomar dentro do relacionamento, Jorge e afins. E assim, é muito interessante você pensar por esse lado, porque é muito importante isso, né? São os nossos sentimentos. E aqui a gente tem, assim, 3 modelos de pessoas totalmente diferentes dentro do relacionamento, que estavam na mesma situação, na mesma posição, mas agiam totalmente diferente. Então, assim, Machado, ele consegue trazer de forma muito brilhante aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, sabe? Eu falo que ele é atemporal porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia, são coisas que a gente pode trazer para os dias de hoje, então não é algo distante da nossa realidade. Apesar dele ter sido escrito há bastante tempo, é algo que é muito atual. E agora, gente, falando sobre o estilo de escrita de Machado. Gente, a forma como ele escreveu esse livro foi uma das coisas que mais me prendeu nele. Porque você sente como se ele estivesse conversando com você. O narrador, ele conversa com você. Ele fala, tipo, dos personagens, ele dá as características, mas assim, não é aquela coisa de narrador distante, sabe? É muito próximo. Então você lê, vai vendo, é como se fosse seu amigo, sabe? Você vê que o narrador tem o próprio pensamento dele, então, nossa, quando fez isso, aconteceu isso, ou nossa, aquela pessoa era de tal forma, e talvez aquela pessoa nem era daquela maneira, era mais uma visão do narrador. Então a maneira como Machado escreve é muito, muito bom. A maneira como ele vai montando a narrativa, né? Porque ele não joga tudo na sua mão, ele vai construindo aos poucos com você. Então ele vai construindo a história, você vai lendo, vai construindo, vai entendendo, vai pensando. Não é algo que ele vai te dar de bandeja, tipo, nossa, é isso, agora você entenda. Não, é algo que ele vai construindo com você. E eu realmente me senti muito próxima, assim, do narrador. Parece mesmo que eu tava ali conversando com ele. E, sabe, uma conversa de amigos, é assim que eu senti lendo esse livro. E assim, gente, outra coisa que eu gostei muito também foi da parte da maneira como Machado descreve os sentimentos, né? Da maneira como ele descreve aquilo que eles estão sentindo. Por exemplo, eu falei aqui pra vocês que Estevão é um chato, super carente, mas vocês viram o quão bonito ficou nas palavras de Machado, naquela frase inicial que eu gravei, né? Que eu falei aqui no início. Então, você vê que tudo que ele vai falar sobre todos os sentimentos é de forma muito delicada, sabe? De forma muito verdadeira. Não é algo que, assim, nossa, ele é carente, ponto final. Não, ele vai dar todo um contexto, ele vai falar de uma forma super bonita. E, assim, ele fala sobre isso em diversas partes do livro. Inclusive, tá todo marcado o livro, ó. Aqui eu marquei só pra fazer a resenha, mas dentro dele tá todo grifado. Eu sou daquelas que grifam o livro, tá? Então não me matem também. Mas assim, gente, eu gostei muito. É algo muito profundo, não é superficial a maneira como ele fala. A maneira como, enfim, ele dá os personagens, os sentimentos, enfim, tudo aquilo que eles estão sentindo. Gente, agora indo pro final, eu gostei muito desse livro, tá? Eu acho que é um livro que você pode ler no dia a dia. Não precisa ser só pro vestibular e não precisa ser aquele livro cansado que você vai ler pra fazer um vestibular, tá? Dá pra você transformar ele em algo muito útil, prazeroso, sabe? É muito, muito legal. Se eu fosse dar estrelas pra ele, porque eu gosto de ranquear os meus livros, eu daria 4. Eu não daria 5, porque assim, não é uau, um livro, nossa, mas assim, eu leria novamente, tá? Eu achei ele muito, muito interessante. E assim, é pra você ter um olhar pra vida, esse livro, literalmente. Pra você ter um olhar pra vida, eu não vou falar muito mais do final, porque senão eu vou acabar falando com quem ela ficou, o que aconteceu, e porque ele é muito, muito curtinho. Então é isso, gente, acho que eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu não posso falar muito, como eu disse. Ele é um livro bem curto, tipo, bem rápido na hora de ler. E que não tem muito mais o que falar. É mais sentir os personagens, aquilo que vai acontecendo e construindo na sua mente aquilo que você acha de cada um, que eu achei péssimo, dos 3. Mas tudo bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Curte, nos segue no Insta, se inscreve no canal. Coloca aqui embaixo se você já leu, quem você achou mais chato, porque tem
tem um que você achou mais chato, com certeza. Se você achou o Estevão muito carente, como eu, mas eu também fiquei com um pouco de dó dele, coitado. Ele, nossa, gente, esse povo é muito chato, esse povo desse livro, mas tudo bem. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E A Mão e a Luva é digno da sua cabeceira? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!